Está em contato neste momento com a coordenadora da Defesa Criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é a Rafaela Garcês, que está aqui para nos trazer relatos do que está acontecendo, porque os familiares foram até o IML e estão tentando identificar os corpos. Olá, doutora Rafaela, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, senhora. Olá, bom dia. Eu queria saber o que está acontecendo. Eles estão facilitando a entrada da defensoria, dos familiares. Eu queria saber como é que está essa identificação dos corpos no IML do Rio de Janeiro. Então, a identificação está sendo feita. Nisso, a gente, a priori, não está tendo nenhum embaraço. Inicialmente, eles estavam condicionando a expedição da declaração de óbito à oitiva dos familiares. Agora, eles já começaram a liberar esses corpos para sepultamento sem a necessidade dessa oitiva, mas a Defensoria Pública também está aqui presente, além do atendimento a esses familiares, né, para fazer todo esse acolhimento e também auxiliar na burocracia para que haja o sepultamento. Também estávamos aqui na intenção de acompanhar as perícias desses corpos e fomos impedidos de ingressar na perícia. Eu queria saber sobre isso, então, porque eu perguntei, a senhora começou falando, não, eles estão liberando, eles estão deixando. A senhora falou agora no final, está sendo impedida de entrar. Isso. É porque é uma coisa diferente a liberação dos corpos, né, para a família poder sepultar. Outra coisa é a perícia para que seja analisada as circunstâncias em que essas mortes ocorreram. Em relação à perícia, para que nós verifiquemos as condições, né, minimamente, nós precisaríamos ingressar, né, juntamente com a perícia oficial, como o Ministério Público teve acesso. A Defensoria está desde as 8 horas da manhã aqui, com sua perícia técnica, comigo, coordenador, um outro defensor, e nós não conseguimos, foi negado o nosso acesso para que pudéssemos acompanhar essa perícia e, claro, filmar, tirar fotos e poder efetivamente trazer uma análise conjunta em qual circunstância que essas mortes ocorreram. Agora, doutora Rafaela, isso é proibido, é ilegal, porque vocês estão aí como Defensoria Pública representando, de certa maneira, os familiares dos mortos, não é isso? Quer dizer, isso é ilegal. Vocês vão buscar justiça em relação a isso? Isso. Inicialmente, é importante que o próprio Supremo, por meio da DPF das favelas, como a gente chama, né, a Defensoria é parte desse processo de controle. Nós participamos do Comitê de Monitoramento da DPF, então esse controle da atividade policial, da letalidade policial, também faz parte, né, da atividade da Defensoria, que é importante esclarecer. Ela é, como você bem disse, um órgão de Estado. A gente está aqui para somar forças, para poder, da melhor forma possível, elucidar esses fatos, né? A gente quer trazer mais transparência. Então, um órgão que é aqui, né, vocacionado à defesa dos interesses dos vulneráveis, e no caso, as mães, né, que normalmente são as que mais nos procuram, os parentes dessas pessoas que faleceram, deveria se oportunizar também esse acesso, até porque é uma prerrogativa também, né, da Defensoria o acesso aos órgãos públicos, mas nós vamos judicializar. Doutora Rafaela, bom dia, Sakamoto aqui. Eu estava falando mais cedo com a sua colega, ouvidora geral, a Fabiana da Silva, né, que aí me contou um pouco dessa questão das oitivas, que a gente ficou bastante chocado, né, de que os familiares estavam indo lá reclamar os corpos e estavam tendo que prestar depoimento, eventualmente numa tentativa que poderia levar à criminalização dos seus parentes mortos de uma forma precária, sem advogado, sem nada, e aí a Defensoria entrou e começou a acompanhar os familiares para impedir que isso aconteça, lembrando, inclusive, que eles têm direito ao silêncio, por lei, né, para, inclusive, nesse processo de criminalização. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, e até porque é um pouco estranho, que a gente estava comentando aqui. O governador Cláudio Castro falou ontem que só há 4 vítimas em todo o confronto, que foram os 4 policiais mortos.
Com isso, ele está reforçando o discurso, inclusive da polícia, de que não há suspeitos, todos os que morreram estão envolvidos com crime. A gente sabe que pelos outros casos, Jacarezinho, São Gonçalo, tem todos os outros casos, sempre teve, no meio de mortos, número muito menor, sempre teve pessoas inocentes que morreram que não tinham nada a ver com a história. Eu queria que a senhora falasse um pouco isso, porque a gente ainda está esperando a lista oficial de mortos que não saiu, né? E não conseguimos nem fazer a depuração para saber quem não está ou não estava relacionado. Eu queria que a senhora comentasse um pouco essa situação. Leonardo, evidentemente, você condicionar, né, a declaração de óbito a uma oitiva de um parente sem a presença de um defensor ou de alguém que tenha uma habilitação técnica, realmente, me parece que é uma conduta que não é adequada, porque, evidentemente, apenas um profissional do direito e alguém que não está numa situação de vulnerabilidade, como esses parentes, poderia analisar ali, ler os termos, porque a gente sabe, tem um juridiquês, ver se está de acordo. Então, a defensoria ingressou. A partir do momento que houve, né, a partir da ouvidoria, essas informações, a gente já estava, né, atuando no Getúlio Vargas, no hospital, também lá no Complexo da Penha. Viemos aqui no ML, né, que é onde eu estou, inclusive, fui impedida, acompanhando desde ontem essas oitivas, para justamente garantir que não haja uma revitimização dessas pessoas e que o trâmite seja um trâmite da burocracia que tem que ter a identificação, mas não há nenhuma determinação de que tenha que haver essa oitiva. Então, nós tivemos esse relato e visamos aqui coibir esse tipo de constrangimento e também acompanhar para que o que seja declarado realmente seja a verdade dos fatos, porque a gente está ali acompanhando e aí, claro, não estou falando que uma declaração possa não estar de acordo, mas é sempre importante algum defensor, alguém que possa acompanhar esse familiar, porque, às vezes, naquela emoção assina sem ler, e isso, claro, não beneficia ninguém, da mesma forma que não beneficia ninguém que essa perícia seja feita sem o acompanhamento de outros órgãos. Já permitiram o MP, por que não permitir à defensoria esse ingresso aqui no ML para acompanhar essas perícias? Eu acho que todo esse acompanhamento é válido para dar essa transparência. Como você bem disse, há um histórico de letalidade policial por meio de outras operações que foi objeto da DPF. Então, quanto mais controle, quanto mais houver a participação de órgãos também do Estado para que isso seja viabilizado, melhor para a sociedade. Ninguém doutora Rafaela, o bom policial não vai querer esconder a sua atuação. Eu tenho... Vai, Josias, você não fez pergunta ainda. Vai lá, Josias, desculpa. Doutora Rafaela, a senhora disse durante a conversa aqui palavras muito importantes, né? Transparência, as circunstâncias em que as mortes ocorreram. Numa operação policial que resultou na morte de 121 pessoas, parece claro que é necessário verificar transparentemente se as condições dos corpos trazem ou não sinais de uma eventual execução. O que eu queria lhe perguntar é, a presença do Ministério Público, embora a Defensoria tenha sido vetado o acesso, que parece meio esquisito, estranho, a senhora acha que a presença do Ministério Público assegura essa transparência em relação à perícia técnica que está sendo feita nos corpos? Olha, o Ministério Público é um órgão essencial de controle da atividade policial. Ele é importante, mas a defensoria também é importante. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Não é porque só o Ministério Público ingressando, claro que isso é de muita relevância para que nós tenhamos, né, outros técnicos acompanhando. Mas isso não exclui a necessidade da participação da defensoria, porque nós somos parte integrante da DPF. Inclusive, nós já requisitamos também as imagens das câmeras de segurança, né, porque o local, como vocês já sabem também, muitos corpos foram deixados na mata, nós acompanhamos ontem, sendo retirados por parentes, né? Não foi preservado o local para a perícia, como a DPF determina. Então, a DPF vem sendo sistematicamente descumprida, né? As determinações, num voto que nós temos que lembrar,
foi um voto de todo o plenário que determinou as balizas mínimas para a atuação do Estado do Rio de Janeiro na intenção de conter a letalidade. Então, a Defensoria, como órgão que tem assento nesse comitê de monitoramento, como um órgão de Estado, precisa estar presente, sim, para que o maior nível de sindicabilidade e transparência seja dado. Doutora Rafaela, eu tenho duas perguntas bem rápidas, queria de forma bem objetiva que a senhora respondesse. Em primeiro lugar, já se sabe que todas essas pessoas que foram mortas, elas têm alguma relação com crime? Olha, essa informação, evidentemente, dos familiares aqui, nós já temos familiares que reforçam que tem parentes que não têm nenhum antecedente, mas isso, evidentemente, nós ainda não temos acesso sequer à qualificação completa das pessoas, né? A gente está atendendo os parentes, a voz deles que está sendo escutada traz, né, relatos bastante graves, entendeu? E a gente também está fazendo aí, se mobilizando para ouvir a todos e para conseguir coletar. Então, evidentemente, muitos relatos de muitos parentes é que as pessoas que estão ali, né, empilhando essas fileiras de mortos não tinham antecedentes criminais e nem envolvimento com crime. Outra pergunta. A polícia diz que não retirou os corpos porque não sabia que os corpos estavam lá. Isso é algo muito delicado que aconteceu né, depois do confronto entre os policiais com esses possíveis e supostos, como eles dizem, criminosos. A polícia teria que ter tirado esses corpos de lá? Não ter retirado esses corpos de lá, o que significa? Eu acho isso muito grave, né? Porque isso já demonstra um descumprimento da determinação da DPF, né? De preservação do local do crime. Quando uma pessoa, os familiares lá estão retirando esses corpos, a gente não tem a preservação, a gente não sabe as circunstâncias. Ontem, colegas que estiveram no local encontraram os chãos tomados por cápsulas de arma. Então, tudo isso, nada disso foi recolhido. A perícia não foi feita. Então, a elucidação das circunstâncias dessas mortes, quando elas são retiradas, esses corpos são retirados sem a perícia, evidentemente a gente precariza mais uma vez que haja uma análise transparente e completa das circunstâncias dessas mortes. Isso, com certeza, não é benéfico para ninguém. Então, claro que a gente tem uma estrutura de perícia que se mobilizou para hoje estar aqui fazendo a perícia nos corpos. Por que essa estrutura não poderia ter sido mobilizada para que fosse feito em loco, já que esses corpos foram descobertos, foram noticiados, isso não foi escondido. E o Estado, obviamente, ele pode e deve agir quando tem essa notícia, e não agiu. Só mais uma última questão, doutora Rafaela. A senhora já analisa, junto com a Defensoria, a questão de como vai ser a ação contra o Estado do Rio de Janeiro? O governador pode ser processado? Quem é que pode receber uma ação? Como é que deve ser essa resposta jurídica das famílias dessas pessoas que foram mortas? Inicialmente, a gente precisa conhecer as circunstâncias dessas mortes. A gente não pode ainda se antecipar. O primeiro momento, nós estamos acolhendo essas famílias, tá? Nós estamos ouvindo os relatos, nós estamos qualificando aqui, né, as informações para futuras medidas. Então, isso ainda a gente tem que entender, né? Então, os números têm que estar realmente fechados, todas as oitivas dos familiares, todas as pessoas têm que ter acesso à identificação e sepultamento dos seus entes, mas a medida que a gente ingressará hoje será junto ao Supremo para que nós tenhamos acesso à perícia, sabendo que, evidentemente, a gente está correndo contra o tempo, porque essa negativa, ela acaba que a perícia é realizada, esses corpos são liberados para sepultamento e nós, efetivamente, ficamos, assim, amarrados na possibilidade de produzir aí essa contraprova. É interessante, muito interessante, né? Aparentemente essa ação policial está virando ela própria um caso de polícia, né? O que eu queria lhe perguntar, doutora Rafaela, também objetivamente, a senhora menciona aqui em vários pontos da nossa conversa a ação de descumprimento de direito fundamental
que é conhecida aí como a DPF das favelas, né? A senhora agora esclarece que, em relação a essa limitação para para o acesso da Defensoria ao ambiente onde estão sendo realizadas as perícias nos corpos, a senhora vai recorrer, a Defensoria vai recorrer ao Supremo. O que eu lhe pergunto é, todas as dúvidas jurídicas, judiciais relacionadas a este caso serão dirimidas no âmbito do Supremo ou isso pode ser objeto de ações também na Justiça Federal do Rio de Janeiro? Isso vai ser resolvido, essas pendências todas, no Supremo, a seu juízo? Não me parece que será tudo. Claro que a questão da apuração das circunstâncias dessas mortes, elas são resolvidas e dirimidas aqui no estado do Rio de Janeiro, né? No bojo até da ação penal que iniciou aí a operação e posteriormente, talvez, né, em futuras análises aí desses corpos, se houver ou não a consignação aí que foram execuções ou não, tudo isso vai mudar, né, como que nós vamos dirigir os nossos esforços, né? Mas primeiro a gente vai precisar ter o acesso, né? Então, como esse acesso inicial está sendo negado, a gente está recorrendo ao Supremo que deu assento à Defensoria nesse monitoramento. É isso. Mas depois, todo o desencadeamento, né, da apuração desses fatos, certamente serão na Justiça do Estado. Olha, acaba de mudar a nossa manchete principal e está dizendo aqui, a nossa manchete dizendo que as mortes que aconteceram no Rio de Janeiro antecederam a operação em favelas no Rio. Eu não li essa reportagem, estou abrindo aqui junto com vocês, mas a informação que traz aqui é que as forças de segurança do Rio de Janeiro tinham conhecimento de que a operação policial de terça-feira havia vazado 4 horas antes do início da incursão nos complexos do Alemão e da Penha, segundo um documento que a Folha teve acesso, o jornal Folha de São Paulo. Por volta da 1h da manhã de terça-feira, cerca de 20 homens em motos entraram em confronto com os policiais em um dos acessos dos conglomerados das favelas e 2 deles morreram depois no hospital. A Secretaria de Segurança Pública foi procurada, mas não quis responder até a publicação desse texto. Esse tipo de informação de que vazou, de que aconteceria essa operação e que as mortes começaram antes da incursão das favelas, tem alguma importância nessa atuação jurídica, doutora Rafaela? A gente continua querendo apurar em quais circunstâncias foram as mortes. Então, o quando aconteceu tem alguma relevância, sim, mas a gente quer saber como essas mortes aconteceram, né? Que eu acho que é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo atualmente.